Olá, eu sou a professora Viviana Galimberti Arrucchi. Sejam bem-vindos à continuação da aula sobre resposta imunológica inata, que faz parte do módulo Imunologia Básica. Neste vídeo, vamos dar continuidade estudando os mecanismos efetores da resposta inata. Bom, o principal mecanismo da resposta inata é o processo inflamatório. Ele é um processo que tem como função regenerar e cicatrizar um tecido que foi lesionado após a invasão de agentes infecciosos ou mesmo após uma lesão tecidual. Esse processo é mediado por eventos celulares, como o acúmulo de leucócitos, e também eventos vasculares, com o processo de vasodilatação. Durante uma lesão tecidual, nós vamos ter a liberação de mediadores farmacológicos como histamina, prostaglandinas e leucotrienos, que dão início à vasodilatação e alteração da permeabilidade vascular, tanto do tecido como dos grandes vasos, ou seja, desde a microcirculação até os grandes vasos e artérias. Assim, vários mecanismos acontecem, vários eventos acontecem na superfície desses vasos que vão permitir que as nossas células de defesa cheguem no local aonde está ocorrendo o processo inflamatório. Entre os eventos vasculares, nós temos, portanto, a vasodilatação e alteração da permeabilidade vascular, com liberação de citocinas inflamatórias e síntese também de mediadores lipídicos por mastócitos e macrófagos. A partir desse momento, o plasma passa para o tecido, se acumulando naquele tecido, com a presença de proteínas do complemento, imunoglobulinas e outras citocinas. Há um aumento no nosso metabolismo para aumentar o fluxo sanguíneo e também produção de mais células e, consequentemente, elevação da temperatura. Com esses eventos, nós acabamos tendo 4 sinais que são chamados de sinais da inflamação: o calor, o rubor, a dor e o edema. Há também a ativação de células endoteliais, com a expressão de receptores para leucócitos, que vão ficar sob a ação do sistema complemento, se há ou não a necessidade deles migrarem para o tecido. Portanto, há uma marginalização desses leucócitos e uma hemoconcentração nos vasos. Com a presença do sistema complemento, que são proteínas do nosso organismo, proteínas da resposta inata, que agem em cascata de forma sequencial, presentes no plasma, essas proteínas podem ser ativadas por diferentes mecanismos, iniciando, portanto, a resposta inata. Nós podemos considerar que o sistema complemento é um conjunto de proteínas que atuam em sequência e que são o melhor mecanismo da resposta humoral, tanto inata como adaptativa, para a eliminação de agentes invasores e células tumorais. O sistema complemento, ele pode ser ativado por 3 vias diferentes. A via clássica, que é uma via da resposta adaptativa, onde há ligação de antígeno com o anticorpo. A via das lectinas, uma via da resposta inata, onde a presença do açúcar manose na superfície dos patógenos inicia a via pela ligação dessa manose com o MBL, e a via alternativa iniciada com a presença de substâncias bacterianas, pumps bacterianos, a cápsula de micro-organismos, pela
proteína C3, ou seja, a via alternativa e a via das lectinas não depende da produção de anticorpos. Elas são iniciadas por pumps de micro-organismos. As três vias convergem para a ativação da proteína C3, que dá início à ativação da proteína C5. E a proteína C5 marca o início da via efetora comum ou via lítica do sistema complemento. A partir daí, a gente vai ter uma ação de destruição do micro-organismo ou da célula infectada pela formação do chamado MAC, que são proteínas que se depositam na superfície da célula, lisando, formando poros transmembrânicos, onde a célula bacteriana, fúngica ou mesmo células infectadas perdem todo o seu citoplasma. Os efeitos biológicos do sistema complemento vão ser mediados por fragmentos, pelas proteínas que vão sendo ativadas. Entre essas proteínas, nós temos algumas que alteram as membranas, que são, por exemplo, o MAC, composto pelas proteínas C5b, 6, 7, 8 e 9, que vão se depositar sobre a membrana do patógeno, levando a lise celular, ou também proteínas como C3b, C4b e C5b, que provocam a opsonização, facilitando, portanto, a fagocitose. Opsonização por quê? Porque assim as nossas células fagocíticas reconhecem essas proteínas, se ligam a essas proteínas, fagocitando o micro-organismo. Também há processos de inflamação. Fragmentos como C3A, C4A, C5A estimulam a degranulação dos mastócitos, que liberam mais substâncias vasoativas, permitindo que o processo inflamatório permaneça ativo. A proteína C5A e a proteína C5b67 também é considerada uma proteína quimiotática, ou seja, atrai a migração de neutrófilos para o tecido. Tanto essas alterações de membrana como o processo inflamatório, esses efeitos levam à destruição do patógeno. Outras funções são mediadas por algumas outras proteínas do sistema complemento, como a regulação do sistema imune, a remoção de células apoptóticas ou a remoção de imunocomplexos, também para não se depositarem no nosso organismo, e também ajudam nos fatores de coagulação sanguínea. Entre os eventos celulares que acontecem no processo inflamatório, vale lembrar que a hemoconcentração, ou a presença então de hemácias no centro dos vasos, porque os leucócitos foram atraídos para a superfície a partir do momento que os receptores endoteliais foram ativados. Há um aumento na produção das células, dos leucócitos, há o processo de quimiotaxia e de apedese. Esse processo de quimiotaxia começa a partir do momento que o complemento estimula essa migração das células, e então essas células passam a rolar sobre os vasos, se aderindo cada vez mais para que elas possam fazer a transmigração. Então, a gente tem o rolamento, a adesão e a transmigração. Com a presença da célula no tecido, essa célula vai exercer sua função, que na maior parte das vezes é a fagocitose do micro-organismo. E esse processo de fagocitose vai acontecer como? Primeiro fato que precisa ocorrer é a aderência entre a célula fagocítica e o micro-organismo. Ou seja, os nossos receptores, Toll-like receptors e PRR, devem reconhecer especificamente os pumps ou dumps. Com esse reconhecimento, ocorre
a ativação do citoesqueleto da nossa célula, e essa ativação induz a extensão, a produção de pseudópodes que vão englobar o micro-organismo como se fosse uma vesícula, formando o que a gente chama de fagossomo. O fagossomo, agora dentro da nossa célula, se funde aos lisossomas, formando o chamado fagolisossoma. Os nossos lisossomas são ricos em substâncias e enzimas bactericidas ou microbicidas. Então, dentro do fagolisossoma vai começar mecanismos que vão levar à destruição desse patógeno. Receptores de superfície também fixam a partícula à membrana do fagócito, liberando sinais ativadores que vão digerir a partícula e iniciar a atividade, portanto, microbicida. Essas atividades microbicidas podem ser divididas em 3 tipos. Tipo 1 são as atividades dependentes de oxigênio, ou a chamada explosão respiratória ou burst oxidativo. O que é esse burst oxidativo? Dentro do fagolisossoma começa uma produção exagerada de radicais superóxidos ou radicais de oxigênio independente. Esses radicais, eles têm a ação de destruir os micro-organismos por toxicidade, e essa produção também é induzida pelas proteínas do sistema complemento, em especial pela proteína C5a. Portanto, há um aumento dramático e repentino no consumo de oxigênio, com glicogenólise e oxidação da glicose, através da produção de NADPH. Esses metabólitos destroem os micro-organismos. O segundo mecanismo microbicida são os intermediários de nitrogênio reativos. Ou seja, dentro dos fagolisossomas, através da enzima óxido nítrico sintase induzida, há produção de intermediários reativos de oxigênio, em especial o óxido nítrico, que é tóxico para os micro-organismos. Então, essas enzimas, têm ação citosólica, podem ser produzidas contra o LPS e outros PAMPs, que ativam Toll-like receptor, também com ação de citocinas. O óxido nítrico também pode se ligar a peróxidos e superóxidos de hidrogênio, produzindo chamados radicais peróxido nitrito, que são microbicidas. E os independentes de oxigênio são a ação de várias enzimas proteolíticas que têm como função a destruição dos micro-organismos. Vale citar aqui que podem ocorrer falhas nesse processo de morte intracelular, de fagocitose, gerando doenças, tá? Como também as nossas células inflamatórias podem não ter essas funções totalmente bem desenvolvidas, também gerando doenças. Então, quando esses neutrófilos e macrófagos são fortemente ativados, eles podem também provocar lesões teciduais normais do hospedeiro, por liberação de ROS, óxido nítrico e enzimas lisossomais contra o próprio. Essa liberação errada ou exagerada pode levar a um quadro de regurgitação, ou seja, o fagossoma permanece aberto e o lisossoma começa a se fundir. Então, todas essas substâncias começam a ser liberadas para o conteúdo, para o extracelular. A chamada fagocitose frustrada, quando o alvo está aderido a uma superfície que não consegue ser fagocitada e os lisossomas liberam essas substâncias contra o próprio, ao tecido. E a liberação citotóxica,
quando o neutrófilo se desintegra por qualquer motivo, liberando todo o seu conteúdo lisossomal para o meio extracelular. Obrigada!